Amém. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Nós convidamos aos irmãos a abrirem no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16, nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Samuel 16, de 1 a 13. Tá bom o volume do microfone? Tá alto, tá baixo? Tá bom? Então tá bom. Samuel 16, de 1 a 13, 1 Samuel 16, de 1 a 13, vamos ler? Mesmo assentados, convido aos irmãos a acompanharem a leitura. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve o novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então José chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Palavra do Senhor nesse instante, que produzirá, eu creio, ao coração de cada um os desígnios de Deus, pois assim diz a palavra, né? Não volta para si vazia a palavra do Senhor, antes produz os seus desígnios e cumpre, portanto, o seu papel depois de proclamada. Assim cremos, depois de lida e proclamada, assim cremos. Irmãos, nós vamos então continuar respirando esse ares de civismo
desse domingo de eleição. Já neste culto tocamos também bastante neste tema, nesse assunto, e nós queremos continuar falando um pouco mais sobre esse ato que deve ser desenvolvido por cada um de nós. Porém, isto traz também para nós algumas reflexões. Nós vemos, por exemplo, esta passagem que nos aproxima de um processo parecido com esse que nós vivenciamos hoje, e algumas reflexões, portanto, rondam a nossa mente, o nosso coração. Primeiro, vale a pena a gente lembrar um pouquinho do que nós estamos habituados nesse nosso tempo, né, como prática a respeito desse tema. Nós temos uma certa tendência de irmos a extremos, né? Ou nós deixamos de lado esse assunto, vamos cumprir o nosso compromisso com a nossa nação, a nossa pátria, e corremos, às vezes até abrimos as salas onde estão as urnas, porque nós queremos logo nos desincumbir dessa responsabilidade. E vivemos o resto do dia deixando aquilo para trás, não nos incomodando, não nos importando, não fazemos nenhum preparo antes. De certa forma, nós vivemos um extremo onde nós queremos uma certa distância de tudo isso que acontece nessa época. Ou vamos ao outro lado, onde às vezes nós assumimos uma postura extrema também, né, que muitas vezes provoca aquilo, por exemplo, que nós ouvimos hoje o Roberto citando, falando um pouquinho aqui, e cria certa distância entre aqueles que participam, porque nós acabamos nos tornando também extremistas na defesa das nossas ideias, dos nossos pontos, né, que entendemos, portanto, devam ser defendidos. Então, tudo isso também nos faz pensar um pouquinho. Será que Deus pensa a mesma coisa, por exemplo, de nós, como pensava de Samuel? Será que Deus pensa a mesma coisa do nosso país, como pensava a respeito de Israel? Será que há muita diferença na maneira com que Deus vê esses acontecimentos aqui que nós acabamos de ler e os acontecimentos do nosso dia? Então, vale a pena a gente trazer isso, né, em reflexão. E algumas informações nós não podemos descartar, informações bíblicas, informações que refletem, portanto, o agir de Deus, que nos falam a respeito de como Deus pensa a respeito dos vários temas, dos vários assuntos que envolvem o viver, que envolvem a vida humana. E uma dessas informações, e a primeira que nós queremos meditar com os nossos irmãos, nos são contadas pelo Salmo 24, versos de 1 e 2. Salmo 24, verso 1 e 2 diz que ao Senhor pertence a terra e todas as coisas que nela existem. Todas as coisas que nela existem, porque Ele as criou. Essa é uma primeira informação que o cristão simplesmente não pode ser indiferente. Ao Senhor pertence a terra e todas as coisas que fez. Todas as pessoas, todos os seres vivos, todas as plantas, a terra, o deserto, a areia, todas as coisas. Se nós formos ampliar um pouquinho mais a nossa compreensão do que as Escrituras nos falam mais ou menos nesta linha, nós vamos ver que Deus criou o universo. Tudo pertence a Deus. Às vezes nós nos esquecemos disso que a Bíblia fala. Então, eu pergunto aos irmãos, dentro de todas as coisas, o Brasil se insere? Então, nós não podemos descartar uma coisa, uma ideia, não podemos deixar diferente uma ideia
que não traga para a gente uma compreensão nesse sentido. O Brasil se insere também em todas as coisas criadas por Deus. Uma segunda informação muito importante que nós lemos a partir do capítulo 8 de 1 Samuel. Samuel vai ao povo e ouve dele uma reivindicação. Samuel, você está velho, você nos ajudou, nos conduziu até aqui, mas você está velho. Nós estamos vendo que nós vamos precisar de um outro. Só que o povo de Israel não esperava e não desejava que Samuel levasse à presença de Deus esse pedido, esse requerimento, essa reivindicação, no sentido de uma sucessão, que se levantasse outro como ele, um outro juiz. Não, o povo pediu de forma diferente. Samuel, agora nós queremos um rei, não queremos mais um juiz. Nós queremos um rei como os outros povos com quem nós convivemos. Nós precisamos agora de alguém que nos conduza nesta linha. Porém, nesse mesmo capítulo 8, vem a resposta de Deus a partir de Samuel na seguinte direção: Samuel, diz para eles que eles vão ter um rei, mas diz para eles também que eu estou muito chateado, eu estou muito triste, porque eles não estão rejeitando a você, não estão rejeitando aqueles que você vai apontar como sucessão, eles estão me rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. Então, esta é uma segunda muito importante informação, porque Samuel foi enviado, segundo o texto que nós vemos aqui, a este mesmo povo para desenvolver esse processo que nós lemos aqui. E uma terceira muito útil informação, nós lemos a partir do capítulo, do verso 18 até o verso 25, do capítulo 8 do livro de Romanos, que fala de um Deus que encontrou maneira para que toda a criação, incluindo o Brasil, que nós já citamos aqui, seja plenamente restaurado, seja plenamente restabelecido. Na verdade, esse texto vai dizendo assim: olha, a criação sofre e geme por causa daquele que a sujeitou. Irmãos, está falando de nós, dos seres humanos, porque nós levamos a criação a um processo de descriação, de destruição, e ela sofre e geme diante do Altíssimo. E o apóstolo nos traz, portanto, a informação muito importante que nesse texto Deus deu uma maneira, trouxe uma maneira, deu um jeito para a restauração plena de toda a criação. E esta maneira, segundo esse texto e segundo esta informação, tem início em Cristo Jesus. Ele é a esperança da restauração de todas as coisas. Esta é uma informação muito importante que nós não podemos perder de vista. Nem a primeira, nem a segunda, nem tampouco esta. Todas elas com um teor de valor muito significativo e que, por certo, responde, quem sabe, aquela indagação que nós fizemos no início. Portanto, a resposta é positiva. A partir destas considerações, temos ainda a refletir, como discípulos de Cristo, como igreja cristã, como devemos observar esta experiência vivida, contada na palavra, pelo autor do texto de Samuel, da primeira escritura de Samuel. Então, vamos meditar um pouquinho, irmãos, nos identificando com Samuel, trazendo a experiência de Samuel para aquilo que nós estamos vivendo, e vamos começar a caminhar pelas Escrituras. Primeira leitura que nós sugerimos aos irmãos para dizermos o seguinte: Samuel, o eleitor, sem dó, sem pena. Se nós estamos de alguma maneira nos convidando a nos compararmos,
nós precisamos pensar no seguinte: Samuel, o eleitor, sem dó e sem pena. Também nós precisamos pensar um pouco se isso é cabível a nós. Vamos começar. Quem pode ler para nós 1 Samuel 13:13, por favor? Bem alto. Samuel foi à presença de Saul, que era um rei instituído, ungido sobre a nação de Israel, e afirma para ele isto que nós acabamos de ouvir na leitura e que também acompanhamos no nosso texto, aquele que está à nossa disposição. Saul, você agiu loucamente, você agiu neciamente, porque você abandonou os preceitos, a lei, a orientação de Deus, a vontade de Deus. Samuel, diga para Saul que ele me desagradou. Diga para ele que eu estou muito triste com ele e que isto trará consequências. Quando Samuel foi enviado à casa de Jessé para escolher um substituto de Saul, seus critérios de escolha foram logo sendo expostos. Os irmãos, ao lerem, poderão atentar isso, poderão perceber isto. Um desses critérios que nós podemos observar, que vieram à tona a partir de Samuel, o eleitor, é que ele olhou para quem? Para Eliabe. Ele olhou para Eliabe e pensou baixinho lá no seu coração: Senhor, está diante de ti aquele que o Senhor me mandou eleger. Está diante de ti aquele que o Senhor mandou que eu escolhesse aqui. Por quê? Porque Eliabe era um homem forte, porque Eliabe era um homem alto, porque Eliabe era um homem que representava, de alguma maneira, poder, de alguma forma, receio por parte dos adversários. Nós não podemos deixar de considerar esse tempo, esse contexto, que era um tempo de conflitos, de lutas, de guerras, de povos que se degladiavam entre si. Então, Eliabe representaria, portanto, um governante de respeito. Seria alguém que devesse ser escolhido. Por quê? Porque Saul já era assim. Diz o texto que nós lemos em Samuel que Saul era destacado entre os seus. O texto até diz assim, né? Do peito para cima, Saul era um homem belo, era um homem formoso, era um homem forte que chamava a atenção. Então, isto com certeza foi ao coração, à mente de Samuel. Olha, aquele lá era assim, eu não posso escolher algo muito diferente daquele lá. Não posso. E é curioso isso, não é, irmãos? Não é curioso? Porque Deus houvera dito para Samuel vai e diz para Saul o seguinte: você se comportou loucamente, neciamente, se afastou de mim. Então, nós podemos observar um primeiro critério aí. Mas há um segundo critério que nós gostaríamos que os irmãos pudessem observar. Deu para perceber quantos candidatos tinha na casa de Jessé? Quantos candidatos? 8. 8 ou 7? 8. Mas quantos candidatos passaram primeiro diante de Samuel antes que Davi fosse nomeado, escolhido?
7, é lógico, né? Se eram 8, 7 passaram. Porque Davi foi o último? Porque ele estava trabalhando. E por que ele estava trabalhando? Porque ele era o mais moço, era o mais mirradinho, era o garotinho da casa. Eu não sei se os irmãos se lembram da passagem que Davi derrota o gigante Golias, né? Não é Elias, Golias. Não sei se vocês se lembram, mas quando ele foi lá, de alguma maneira, né? Quando eu vejo essa passagem, eu lembro sempre de um ratinho que tem um desenho na TV que ele ficava confrontando um cachorrão, né? E naquela oportunidade, esse primeiro irmão, Eliabe, ele falou: Davi, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Aqui não é lugar para criança, aqui não é lugar para menino, aqui não é lugar. Onde é que estão as ovelhas? Como se verdadeiramente a sua preocupação ali fossem as ovelhas. Mas na verdade ele queria de alguma maneira trazer um descrédito para Davi. E isso é muito curioso, não é mesmo, irmãos? Me respondam aí. Este episódio da eleição de Davi, onde se deu na sua casa, ele acontece antes ou depois que Golias é derrotado? Antes, né? Antes que Golias fosse derrotado. Golias foi derrotado por quem? Por Davi. E este irmão, me respondam aí, estava presente ou não estava presente quando Samuel o elegeu rei de Israel? Estava presente. Os irmãos perceberam que no coração de Eliabe e de todos os outros irmãos pairou um certo descrédito para aquilo que Samuel fez? Você não devia estar aqui. Você devia estar lá cuidando do rebanho. Ciúmes, inveja e tantos outros sentimentos que estavam no coração destes irmãos. Mas não é à toa, queridos irmãos, é um pouco do contexto. E eu poderia dizer, é muito do contexto. Porque Davi também estava cuidando do rebanho, porque fazia parte do contexto. Os outros, os maiores, os mais velhos, eles iam ser honrados na luta, eles iam ser honrados nas batalhas, eles iam lutar contra os adversários e os inimigos. Davi, fica aqui em casa, você vai cuidar das ovelhas, do trabalho de casa. Então, todo esse contexto são critérios que nós encontramos e presentes no coração de Samuel também. Então ele ficou, eu creio, entre o primeiro até o oitavo, que foi Davi. Eu acho que ele travou uma certa luta com Deus. Meditação, oração, reflexão. O que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo direito. Eu não estou entendendo direito. Ao explicar a Samuel o seu critério de escolha, versículo 7, Deus deixa claro que outros fatores não poderiam interferir, não seriam mais importantes na tarefa que ele iria desenvolver em nome do Senhor. Na verdade, mesmo que ele fosse tão importante, porque ele é que erigiu, ele escolheu o primeiro rei de Israel. Ele foi o último juiz, não o último profeta, mas como profeta, o último juiz, e erigiu o primeiro rei em Israel. Então ele achou, e eu creio que essa tarefa era realmente o top naquela oportunidade. E esses eram critérios. Vejam só, capítulo 15, versículo 1. Ele diz, Samuel diz a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel. Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei em Israel. Então, todos esses sentimentos, né, todos esses acontecimentos estavam presentes ali na urna que estava na casa de Jessé. Todos eles estavam ali. E eu fico pensando que, sabe por que eu fico pensando, irmãos?
Quanto tempo será que Davi levou para vir do lugar onde ele estava cuidando das ovelhas até a casa, até o lar? No mínimo, quantos irmãos acham que isso seria tempo que ele deveria levar até lá? Vamos lá, avaliem, chutem aí, duas sugestões. 1 hora, só 1 hora? Devia estar longe, né? Eu acho que ele devia estar longe, apacentando o rebanho, devia estar longe. Então, eu entendo que nesse período todo gerou um debate lá na casa de Jessé, entre pai, filhos e Samuel, se não de uma forma clara, de uma forma direta, em pensamentos, em ideias. Todo mundo ali começou a pensar, mas o que está acontecendo aqui? Não estamos entendendo nada, não estamos entendendo nada. E por que nós podemos afirmar assim? Porque também no coração dessas pessoas havia o respeito pela eleição e escolha de Saul, havia dó, como diz o Senhor aqui nos versículos 35 e versículo 1 do capítulo 16. Então, capítulo 15, 35 diz: até o final da sua vida, Samuel nunca mais viu a Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. E eu imagino também que no coração de Samuel, essa pena foi produzida porque ele viu Saul realmente meio perdido. Ele o erigiu, ele esteve à frente da nação, mas ao mesmo tempo ele viu Saul fazendo coisas esquisitas. Primeiro, que ele atropelou, por exemplo, o ministério de Samuel. Ele mandou fazer sacrifícios, porque ele tinha que lutar uma batalha contra os filisteus, contra Gate, e de alguma maneira Samuel se atrasou, e ele ficou meio perturbado ali. Então o que ele fez? Ele tomou a frente e vou eu fazer o sacrifício. Não é a minha responsabilidade, não é a minha tarefa, mas eu vou fazer. Por quê? Porque eu sou rei e eu posso fazer. E depois outras coisas mais, né? Quando Samuel já tinha dito para ele isso, e tinha dito também que ele não deveria deixar ninguém vivo dentro dos inimigos, ele ouviu a voz dos seus serviçais, enfim, de outras pessoas, e conservou alguns bens, conservou gado, conservou manada, conservou o próprio rei. Então, eu creio que Samuel viu que ele estava perturbado, atrapalhado. E isso nós podemos notar ao longo da carreira de Saul, porque algumas vezes ele tentou matar Davi e não conseguia. Outra vez ele foi consultar lá a pitonisa, foi consultar lá aquela que chamava os mortos para falar, esquecendo que ele mesmo havia decretado que isso era proibido no meio do reino. Então, esta pena no coração de Samuel foi observado por Deus. Até quando, versículo 1 do capítulo 16, você terá pena de Saul? Até quando você terá pena de Saul? E quão importante isso é para nós, não só quando nós estamos falando aqui de eleição, ou quando estamos falando de igreja, de povo de Deus, é porque muitas vezes nós não conseguimos discernir a nossa responsabilidade como eleitores na missão, no projeto de Deus. E se entendemos que o Brasil pertence também ao Senhor, nessa esfera maior da missão de Deus, que é trazer uma autoridade que governe a nossa nação. Às vezes nós temos muitos sentimentos, às vezes nós temos pensamentos, às vezes nós temos julgamentos, às vezes nós temos ideais, às vezes nós temos conceitos, nós temos valores, e colocamos aquilo que Deus quer num plano inferior. O que Deus quer para a nossa nação? O que Deus quer? É interessante, né? Porque nós ouvimos aí, a Priscila até citou de manhã, que Brasil que você quer para o futuro? A igreja, o povo de Deus, não pode só fazer essa pergunta. O povo de Deus, a igreja, deve pensar assim: Senhor, que país que o Senhor quer? Que país que o Senhor quer na nossa pátria? Que modelo
Que padrão que o Senhor quer? Porque a partir daí nós vamos começar a buscar a Deus nesta direção. A começar pela responsabilidade das urnas. Mas Samuel é o eleitor de Deus, mas é o enviado da paz. Por favor, leiam aí 1 Samuel 16, versos 4 e 5. Alguém? Isso, obrigado, Abba. Desculpe cortá-lo aí na leitura, né? Era o versículo todo mesmo. Nós podemos perceber que Samuel estava com medo, o povo estava com medo, e tinha muita gente com medo. Samuel estava com medo porque tinha medo de Saul. O povo estava com medo porque sabia quem viria para lá. Samuel viveu uma experiência singular de vida. Filho da aflição de sua mãe, estéril, levado ainda criança à presença do sacerdote Eli para aprender do Senhor. Seu crescimento físico e espiritual revelou um homem de muita intimidade com o Senhor, o que não quer dizer livre de erros, conforme já falamos aqui, com o Senhor. Características, portanto, firmadas, confirmadas pelo próprio povo. Isso é muito importante, queridos irmãos, quando nós falamos de povo de Deus, que as nossas vocações, os nossos dons, o nosso chamado se confirma no meio do povo de Deus. E os irmãos poderão ler isso em 1 Samuel 3, 19 a 21. Diz ali o texto que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra, e o povo vinha à presença dele e recebia a partir de Samuel orientação para a vida. Este contexto carecia muito disto. Eles não tinham, por exemplo, a palavra escrita. Não tinham a palavra como padrão, onde eles pudessem se firmar. Nós temos, mas eles não tinham. Eles precisavam, portanto, de alguém que tivesse tamanha intimidade com o Senhor. Eu fico pensando às vezes se nós não estamos voltando a tempos como esses, onde nós abdicamos dessa intimidade com Deus a partir, por exemplo, do conhecimento das suas verdades, da sua vontade, a partir do nosso contato com a palavra, a partir de vermos, por exemplo, aquilo que Deus faz na história e que quer continuar fazendo na história que Ele está fazendo conosco. Nós ficamos pensando se nós não estamos voltando no tempo como povo de Deus. Esse era um contexto de muitas lutas, de muitas guerras para que a sobrevivência prevalecesse, para o estabelecimento, portanto, de nações, de povos, a conquista de terras. Eu me lembro que para que Israel se estabelecesse lá em Canaã, ele precisou derrotar pelo menos 6 povos. Os irmãos se lembram deles? Não? O Eteu, o Cananeu, o Eveu, o Jebuseu, quem mais? Já falei todos? Pelo menos 7 nações, todas elas com esses nomes que tinham seus significados. Mas prestem atenção que estas lutas que garantiram a posse da terra à nação de Israel, na sequência da história mostrou um quadro diferente, onde só duas nações, tiraram Israel daquele lugar: os babilônicos e os assírios. Somente 2. Então, isso reforça para nós também, queridos irmãos, uma ideia que nós já falamos aqui, que todas as coisas pertencem a Deus. Mas naquele instante, eles precisavam de alguém que viesse a eles e desse uma palavra, uma direção, uma orientação. E eles sabiam que quando Samuel ia
para este ou aquele lugar, a sua palavra representava a vontade de Deus. Em meio a tantos conflitos, porém, sua missão principal, queridos irmãos, era transmitir paz ao povo, era transmitir segurança, era transmitir esperança quando os conflitos estavam latentes, estavam presentes. Foi assim, por exemplo, que o profeta foi levantado para falar ao povo que estava na Babilônia. Deus disse que haveria paz, haveria um tempo, mas viria paz. Nossas escolhas para o exercício de qualquer atividade devem corresponder a este anseio, o anseio da paz. A paz acontece quando duas ou mais partes envolvidas em uma demanda, em uma busca, um negócio, uma questão, se sentem satisfeitas. Aí se estabelece a paz. Quando não há prejuízo, aí podemos entender que se estabelece a paz. Quando o prejuízo acontece de forma voluntária, não, eu quero me prejudicar, se estabelece a paz. Esta segunda maneira que nós colocamos aqui só é possível a partir de uma presença em nós, porque se essa presença não acontecer, nós não vamos ter paz. Sendo prejudicados, nós não vamos ter paz. Então, para que a paz aconteça, é preciso que as partes envolvidas no conflito, na demanda, no negócio, na procura, se sintam bem. Ela só vai acontecer de uma forma diferente quando Jesus estiver presente e reinando um dos lados. Somente aí. Somente aí. Então, quando o povo veio a Samuel e perguntou para ele assim: Samuel, a tua presença aqui é para a paz? Ou é para que nós temamos, para que nós nos angustiemos, para que nós soframos? Ele disse: não, a minha presença é para a paz. Mas se nós pudermos atentar, a presença de Samuel ali era para substituir o rei que aquelas pessoas estavam indo atrás. Era para substituir o rei que aquelas pessoas pediram. Era para substituir o governante, o líder, que eles foram à presença de Deus através de Samuel e pediram: nós queremos um rei. Então, nesse instante, o que nós estamos vendo aqui é que verdadeiramente, até que o povo compreendesse, eles se sentiriam prejudicados, eles se sentiriam abatidos, eles se sentiriam mal. Samuel é líder, veio aqui, ele veio destronar Saul, o nosso governante, o nosso líder. Então, a tua presença é de paz ou não? Sim, a minha presença é de paz. Ao anunciar o Messias, o profeta Isaías qualifica-o como o príncipe da paz. Isaías 9:7. Nele Deus e a criação se satisfazem. Nele a paz se estabelece, mesmo quando se perde. Princípio de justiça do reino de Deus. É o que nós encontramos aqui nessa função do eleitor de Deus, do eleitor Samuel. Como eleitores, nós somos agentes da paz. E precisamos compreender que a nossa responsabilidade, que a nossa missão é levar a paz. Mas como isso é possível se o que eu vou eleger, se a pessoa que eu quero, por N, X, Y, Z, não é ou não vai ganhar, ou de alguma maneira não tem possibilidade alguma de ganhar? Na verdade, sendo assim ou sendo assado, é aquele que Deus quer que seja eleito, é aquele que Deus quer que seja colocado na urna. Por isso é tão importante, quando nas nossas eleições
nós nos colocamos diante de Deus e oramos e pedimos e clamamos e insistimos e buscamos na presença de Deus, porque os nossos critérios não são como os de Deus. Nós olhamos a aparência, nós olhamos o contexto, nós olhamos a sociedade, nós olhamos as coisas que estão acontecendo, e muitas vezes Deus não quer que estas coisas prevaleçam. Deus quer que outras coisas, outros valores permaneçam e prevaleçam. E nós precisamos ter intimidade, ter aproximação, ter contato com Deus, para entender o que é que Ele quer que aconteça no nosso meio. Nós somos agentes da paz. Mas há um terceiro ponto muito importante que eu convido os irmãos a refletirem, a partir desse texto que nós lemos, queridos irmãos. Por favor, 1 Samuel 16:11. Alguém pode ler? Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Mande chamá-lo, está faltando ele. Por que ele não está aqui? Ah, porque está cuidando das ovelhas. Por que está cuidando das ovelhas? Você não sabia que hoje é dia de eleição? Você não sabia que hoje é tão importante? Por que você não está aqui? Por que você não está na urna? Por que você não mudou o título? Por que não transferiu? Vai justificar? Por que não está aqui Davi? Irmãos, há uma coisa muito importante que Samuel precisou também engolir nesse instante. Ele precisou ser perseverante, ele precisou ser paciente, ele precisou ser persistente. Enquanto Davi não estiver aqui, nós não vamos nos assentar à mesa. Enquanto Davi não estiver aqui. A escolha de Samuel teve que ver vencer primeiro os seus próprios critérios para a definição final. Os critérios do contexto e da cultura vigente precisaram ceder para que se chegasse ao final da missão com sucesso. Talvez com pouco ou muito tempo, nós não sabemos a distância, já tentamos aqui fazer uma conjectura, né? Não sabemos exato, mas o tempo suficiente para que a vontade de Deus acontecesse. Enquanto Davi não estiver aqui, nós não nos assentaremos à mesa. Talvez momentos de expectativas, de debates, de reflexões entre Deus e os homens ali, entre os próprios homens ali, mas a resposta veio. Mas foi preciso esperar, foi preciso persistir, foi preciso perseverar. Então, talvez o nosso candidato, aquele que você sentiu que Deus falou ao seu coração, porque os seus critérios foram vencidos, porque as suas emoções, porque o seu eu foi vencido, não vença desta vez. Mas, irmãos, nós não estamos falando aqui desde o começo que o Brasil pertence ao Senhor. E, se eu não me engano, é Jó que diz, né? Bem sei. Quem pode completar? Que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Às vezes, irmãos, Deus deixa que algumas coisas aconteçam para que a gente perceba o seguinte: eu estava errado. É verdade ou mentira? É verdade. Mas os planos dele vão prevalecer. Mas os planos do Senhor vão acontecer. E as Escrituras, elas são tão maravilhosas nesse aspecto, que ela ainda chega para a gente e diz o seguinte: olha, talvez você não veja, mas eu vejo, eu já vi antes, e eu vou mostrar. Então, nós
devemos crer naquilo que Deus está fazendo sobre o nosso país. Como já vimos biblicamente, o Brasil, Israel, a igreja pertence ao Senhor. Os seus escolhidos, chamados, enviados, devem servi-lo. E mesmo que por alguma razão não haja ainda claramente na consciência até dessas pessoas que elas vão ser úteis ao reino de Deus, nós precisamos, por isso, continuar orando. Nós precisamos, por isso, continuar pedindo a Deus. Nós devemos lembrar algumas coisas muito importantes. Quando Jesus está explicando, pela manhã nós falamos um pouquinho aqui do contato de Jesus com Pilatos, e Jesus estava explicando para Pilatos, falando a ele, mostrando a ele algumas coisas. Olha, Pilatos, você está todo pomposo, todo cheio de glamour, cheio de força, cheio de poder, mas eu quero dizer a você que eu estou aqui e vou à cruz, não é simplesmente porque você está no poder e porque você tem ou não autoridade para me tirar, porque você disse isso, É interessante que ele disse: se eu tenho autoridade, posso te soltar. E Jesus estava explicando para ele: olha, a verdade não é essa, Pilatos. Pilatos pergunta: qual é a verdade? João 18, 28 a 37, que nós lemos de manhã. Quando Jesus está explicando a verdade a Pilatos, nós devemos entender naquele instante que ele era um governador designado, e que ele estava ali conforme Jesus mesmo dissera: é porque te foi concedido. Se nós atentarmos melhor e mais ainda, Jesus disse isso ao próprio Satanás, que a autoridade que ele tem lhe foi proporcionada, e o que ele faz é porque é permitido, e nós não podemos deixar isso de lado. Mas a história mostra outras coisas que nós devemos atentar, e os irmãos devem recordar de dois governantes, que fazem parte da história do povo de Deus, a história bíblica, que chamam-nos muito a atenção, e um muito esquisito. Está lá em Daniel, capítulo de número 5, versículo 21. Alguém pode ler esse versículo, porque é muito estranho esse episódio, queridos irmãos, por favor. Daniel, capítulo 5, versículo 21. Quem está falando esse texto? Nabucodonosor. Esse nome tão pomposo que enche a boca quando a gente fala, mas às vezes é difícil de lembrar. Ele foi um rei horrível e que escravizou a nação de Israel. Mas nós estamos lendo, ouvindo e percebendo que ele não era nada diante de Deus, e que o Senhor transformou a sua própria natureza aí de alguma forma, até que ele reconhecesse, como todo joelho vai fazer, queridos irmãos, como todo joelho vai fazer diante de Cristo. Nabucodonosor reconheceu o poder de Deus. Mas existe outro, que também está no livro de Daniel, capítulo 6, versículos 7 a 9, que esses irmãos não precisam ler. É Ciro, que era um governo persa, e que foi usado por Deus para libertar o seu povo do exílio babilônico. Então, muitas vezes, essas pessoas, esses governantes, esses homens, não têm claramente a ideia do que verdadeiramente
eles estão a fazer do que deve fazer e por aí vai. Por isso que nós devemos orar, por isso que como povo de Deus, que conhecemos, que sabemos do poder de Deus em mexer, em mudar corações, em pôr reis e depor reis, em estabelecer tronos e derrubar tronos, precisamos continuar a orar pelos governantes, por mais crápulas, por mais corruptos que eles possam parecer. Nós temos que exercer o nosso papel de servos, de discípulos do Rei, que é governador, Senhor, soberano de todas as coisas e da história. A história é do Senhor, as nações são de Deus. Nós não podemos perder isso de vista. Não importa se vai se colocar um decreto aqui, que vai valer isso aqui e a igreja vai ser perseguida. Não importa. Está nos planos de Deus o que deve acontecer, e nós temos que nos sujeitar àquilo que Deus quer, porque nós não vamos prevalecer se não for assim. Mas se nós queremos verdadeiramente reinar com o Senhor, se nós queremos estar um dia na glória, se nós queremos estar com Ele, com Jesus, e tira da cabeça que você vai sentar do lado direito ou do lado esquerdo do Senhor, porque quem quis isso se deu mal. Tira da cabeça isso. Começa aqui. Tira estas coisas da cabeça, mas se coloque simplesmente como alguém que não é digno de desatar as sandálias do menor servo de Deus que caminha sobre a face da terra. Começa por aí. E entenda, queridos irmãos, que nós somos chamados para cumprir a vontade do Senhor na nossa terra, na nossa pátria. E precisamos nos ajudar nisto, porque verdadeiramente nós estamos nos esfacelando, ao contrário do que deveria acontecer entre nós. Nós que conhecemos a verdade, nós que fomos agraciados pela presença do Rei sobre nós, nós que enxergamos a luz, nós que conseguimos compreender que estas coisas para os homens é vaidade, é luxo, é loucura, nós que conseguimos compreender, nós que conseguimos pelo Espírito, precisamos ser mais adequados a esse privilégio que nós temos. Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos ser da paz, agentes da paz, no voto, na propaganda, nas nossas escolhas. Nós possamos ser da paz, que nós possamos, conforme lemos aqui, ser persistente. Não toma a justiça pela sua própria mão. Deus está conduzindo a história e Ele vai fazer acontecer o que Ele quer, não é o que você quer. E acima de tudo também, como diz aqui o texto, mortifique-se a cada dia, para que os seus critérios deem lugar aos critérios do Senhor. Deus nos abençoe. Deus abençoe a nossa pátria. Deus abençoe a igreja na nossa pátria. Que aqui se levante um povo forte e vibrante pela causa de Jesus. Amém.